Dentre os livros que estão lá, eu queria mencionar 3 aqui agora. Um é esse livro chamado O Cultivador de Pérolas, escrito por 2 irmãos que são pastores já há bastante tempo. Um deles mais idoso e conselheiro do mais novo, onde eles falam sobre as irritações comuns ao dia, ou no dia a dia, não é, da nossa vida. Eles começam contando a história de Marvin, um ostro, não é? Marido da ostra. O Marvin, um molusco, que um dia ali brincando de respirar e soltar água, como as ostrinhas lá de Floripa, um grauzinho de areia entrou, e você sabe a história da formação da ostra, né? Ele pega ela num processo de resistência e de defesa, solta e tal, que vai lá, foi terminado como uma pedra. Então esse livro fala das irritações que acontecem no cotidiano da vida e como a gente deve fazer com que isso vire em nosso favor, com a graça de Deus. Ele fala então das irritações da natureza humana, as irritações que advêm do desentendimento, as irritações que vêm da nossa luta com a tentação, as irritações que vêm da calúnia, as irritações que vêm do processo de traição. Enfim, ele trabalha com alguns temas. É um livro muito legal para o crescimento pessoal. E se você trabalha com pessoas num grupo, coordenando, pastoreando, auxiliando, aconselhando, puxa vida, muito bom de ser lido. O outro texto que está aqui é esse livro que o pastor Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista em Água Branca, em São Paulo, preparou com algumas dicas para líderes de grupos pequenos. Não necessariamente para líderes de grupos pequenos num ou no outro modelo. Grupos pequenos, se é um grupo de discipulado, se é um grupo de reflexão, se é um grupo de homens, há dicas preciosas aqui para um trabalho com grupos pequenos de estudo bíblico. É um livro bastante usado aí em todas as igrejas nessa direção. E por fim, eu deixei por último de propósito, se você for em qualquer seminário desses que você ouve falar, Faculdade Batista, Seminário Palavra da Vida, enfim, e perguntar para os professores da área de aconselhamento, não é? Ou da área de orientação pessoal, orientação vocacional, várias matérias que apontam para essa direção, sobre Norman White, o autor desse livro aqui, todos eles vão falar muito bem desse irmão. Norman White é um conselheiro cristão experiente, já agora acumulando idade, não é? Um homem que tem uma palavra sábia nesse ministério de aconselhamento, de orientação. E esse livro chamado O Passado a Seu Favor, é um livro onde ele nos ajuda a vencer algumas memórias do passado que tentam, como uma pesada âncora, nos prender, não nos deixam avançar na caminhada da vida. Às vezes passa um ano, passa 2, a pessoa até está lutando, está tentando, mas há algo lá do passado que ainda atrapalha, que ainda segura pela ponta da roupa, assim, e não a deixa fluir como ela poderia. Então ele fala aqui de coisas como abrir mão dos ressentimentos, lidar com rejeição, lidar com perfeccionismo, lidar com correções exageradas que foram feitas em relação à sua vida, com as paralisias emocionais das mais variadas origens. Esse é um texto muito legal. Então, se você tem algum problema desse, sente isso, ou sabe de alguém, quer ajudar alguém, não é? Trabalha com aconselhamento de novo, tem aconselhado, é líder de grupo, está aqui um livro muito legal para te municiar, tá bom? Os livros todos estão lá perto do refeitório, fique à vontade para vê-los, estão indo embora, né? Todos eles. Que bom. Para mim a editora Aba certamente vai ficar muito feliz também, não é? Em saber isso. Vou ver se eu conto para eles amanhã, eles estão sempre perguntando, será que vai ser legal? O pessoal vai receber bem? Eu falo, pelos autores eu imagino que sim. Quando Jesus esteve pisando esse chão, comum a nós todos, embora um pouco distante, lá na Galileia e toda a circunvizinhança, um dia ele entrou numa sinagoga e ele precisava se apresentar. Era início de ministério público para ele. Era um tempo especial para ele. E naquele dia, naquela sinagoga, a sinagoga que é a casa da oração, da celebração da fé dos judeus, sinagoga que nasceu no tempo do exílio, sinagoga onde os judeus se reuniam para aprender a tradição da sua fé, o bom judeu chamado Jorge Matzori, Jesus de Nazaré, como nós conhecemos,
ele escolheu um texto da tradição do Antigo Testamento e usou para se apresentar. Ele falou, sou eu esse aí, de quem o texto fala. Qual era o texto do Antigo Testamento, irmãos, que ele usou? Isaías, capítulo, acertaram bem no profeta. Isaías 61. Não é? Agora, você consegue entender isso enquanto eu falava aqui? Imagina, todos aqueles textos do Antigo Testamento que apontam para ele. Jesus poderia escolher qualquer um deles. De repente ele escolhe um texto e usa para colocar na camisa como seu distintivo. Ele diz, aqui o que eu acredito. Aqui quem eu sou. Olha aqui o que eu vim fazer entre vocês. E ele escolhe então o texto de Isaías 61. Quantos aqui sabem de cor esse texto? Levante a mão para mim. Pelo menos nos seus 4 primeiros versículos. Não sabe? Quem mais? Não é defeito não saber, gente. Não estou pressionando. Só queria saber quantos sabem. Quantos gostariam de decorar para nunca mais esquecer? Verdade? Gostariam mesmo? Então vamos. Fica aí com a Bíblia, com a letra para aí, né?